Olá, pessoal! Estamos de volta. Aqui tem Família Alegria. E aí, tem família alegria? Sua família é cheia da alegria do Senhor? Na palavra nos diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Que bom que estamos juntos novamente. Eu sou o pastor Felipe, pastor auxiliar na Igreja Presbiteriana Central de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Desde já, deixe o seu like em nosso vídeo, o seu joinha, se inscreva, compartilhe a nossa programação, ative o sininho para receber a notificação de novos vídeos. Hoje nós temos muita coisa boa e nós queremos que vocês nos acompanhem até o fim. Teremos muitas surpresas e novidades. O tema de hoje é adoção. O nosso Deus é o nosso Pai e Ele nos adotou como filhos. Nós somos filhos de Deus por meio do sacrifício de Jesus, o Filho unigênito do Pai. Hoje nós somos filhos de Deus. Vamos ler um texto na Bíblia que fala sobre isso. Ele se encontra na primeira epístola de João, capítulo 3, do verso 11 ao verso 18. Assim diz a palavra do Senhor. Porque a mensagem que ouvimos desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanentemente em si. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas de fato e de verdade. Vamos repetir o versículo 18? Diga aí, filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas de fato e de verdade. Vamos orar pedindo isto a Deus, para que a gente ame de fato e de verdade. Feche os seus olhos, coloque a sua mão no seu coração e vamos falar com o Senhor. Pai, nós te amamos, porque o Senhor nos amou primeiro. Pai, hoje nós somos teus filhos. O Senhor nos adotou por meio do sacrifício do teu Filho, Jesus. Hoje nós amamos porque o Senhor nos amou em primeiro lugar. Antes da fundação do mundo, o Senhor nos escolheu, nos elegeu e agora somos da família do Senhor. Somos o teu povo, geração santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Te agradecemos porque hoje nós podemos compartilhar do amor que nós recebemos do Senhor. E nós queremos amar os nossos irmãos de fato e de verdade. Nós queremos amar ao nosso próximo, queremos ajudar,
e queremos ser verdadeiros amigos uns dos outros. Ó Deus, coloca dentro de nós o teu amor, porque tu és amor. Fica conosco e nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. O amor jamais acaba. No amor, nós devemos permanecer. O amor é dom supremo. Fruto do Espírito, ele é. Sem amor, nada seremos. O amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. O amor foi revelado por meio do Filho, Jesus, que se entregou para nos salvar. Vamos dizer, eu quero seguir Jesus. Nós aprendemos a amar obedecendo os ensinamentos de Cristo Jesus. Vamos dizer, Jesus é o caminho e nele eu vou seguir. Vamos fazer os sinais de Libras e cantar esta canção com todo o nosso coração.
dia, criançada! Na última aula, nós aprendemos sobre o Samuel. A Marininha mostrou pra gente como a Ana cuidou do bebezinho dela quando ele nasceu. Ana pediu a Deus por este menininho, ela queria muito ser mãe. E o Papai do Céu ouviu a oração dela. Mas vocês lembram que a tia Patrícia contou pra vocês, que quando Ana pediu Samuel para Deus, o que ela disse? O que ela falou para o Papai do Céu? Ela falou bem assim: Papai do Céu, eu quero muito um menininho, quero muito um bebezinho. E se o Senhor me ouvir, eu vou fazer este menino ser criado na igreja. Ele vai ser do Senhor. E na cabecinha dele, ó, não vai passar navalha. Nunca vou cortar o cabelo dele. Olha como Samuel era cabeludo, né, Marininha? E o que aconteceu? Depois que Ana tirou Samuel de parar de mamar, ela levou Samuel lá na igreja e conheceu um homem chamado Eli. E ela entregou este menininho maravilhoso, lindo, para ser cuidado por Eli. E Eli acolheu Samuel, adotou Samuel e cuidou dele, para ele andar nos caminhos do Senhor. E todo ano, Ana fazia uma túnica nova para Samuel. Samuel foi assim criado na igreja, nos caminhos de Deus. E o que a gente aprende com essa história? Que Papai do Céu cumpre o que ele promete. E nós, quando prometemos uma coisa para o Papai do Céu, também temos que cumprir. Não é verdade, filha? Sim. Vamos repetir o versículo? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmos 122, 1. Tchau, galerinha! Tchau. A história da cruz. Deus é o Rei do Universo, o Criador de todas as coisas. Ele é o Criador do homem e da mulher. Adão e Eva, nossos primeiros pais, desobedeceram à ordem de Deus e comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Assim, toda a humanidade criada foi afastada de Deus por causa do pecado. Só havia uma forma de Deus resolver o problema do pecado. Ele mesmo teria de pagar o preço pelo resgate. Por isso, ele enviou seu Filho Jesus Cristo. Jesus morreu por nós quando ainda éramos pecadores, provando o amor de Deus por nós. Tudo que Jesus Cristo fez foi para obedecer ao Pai, perdoar os nossos pecados e nos oferecer uma nova vida, a vida eterna. Deus nos amou quando éramos seus inimigos. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ofereceu a sua vida na cruz, ele expiou os pecados dos eleitos de Deus. O sangue de Jesus, o inocente, nos purifica de nossos pecados. Ele morreu em nosso lugar. Jesus morreu, mas ressuscitou dos mortos no domingo de manhã, ao terceiro dia. Jesus ressuscitou, mostrando o poder de Deus sobre a morte. Ele subiu ao céu e está assentado à direita de Deus Pai. Ele foi glorificado. Enquanto os discípulos viram Jesus subir, receberam a promessa de que ele voltaria. O Espírito Santo, Consolador, foi enviado e ele é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele mora dentro de nós. Somos casa de Deus, igreja de Cristo Jesus. Você crê no plano da salvação? Quem confessar com seus lábios que Jesus é o Senhor
e crer em seu coração que Deus o ressuscitou entre os mortos, será salvo. Você crê em Deus, em Jesus, no Espírito Santo? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Aquele que crê irá morar eternamente com Deus no céu, onde não haverá morte, pecado, dor, choro, noite. Na palavra nos diz: sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Olá, pessoal! Eu sou a dona Emengarda. Eu estou aqui hoje para dizer que nós precisamos de amor. Precisamos amar todas as pessoas. Marcos, capítulo 12, versos 30 e 31, nos diz que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Sabemos que Deus nos amou em primeiro lugar. Já que recebemos tão grande amor, precisamos distribuir amor às pessoas. Precisamos oferecer nosso amor, compartilhar com todos que estão ao nosso redor o amor que recebemos. Nesses dias que nós estamos afastados uns dos outros e nem podemos abraçar, nos sentimos sozinhos, carentes. Por isso, mais do que nunca, devemos dizer sobre o nosso amor. Você que é filho, pode dizer ao seu pai e sua mãe: eu te amo. E você, papai e mamãe, pode dizer aos seus filhos: eu te amo. Nós precisamos de amor e nós somos fonte de amor. No sorriso, no carinho, numa mensagem, num convite, num presente, nas palavras, nós dizemos que nos importamos uns com os outros. Nesses dias, mande mensagens ou ligue para seus pais, irmãos, avós, tios, primos, professores, para as pessoas que fazem parte de sua vida. Mostre que elas são importantes para você. Diga que você as ama. Diga assim, ó: eu te amo. E pode mandar beijo também, assim, ó. É muito bom. Antes que seja tarde, antes que o tempo passe e o vento leve. Mais importante que oferecer flores na morte, é preciso oferecer flores em vida. Diga sempre: eu te amo. Tchau, pessoal. Eu amo vocês. Meu nome é Olivia, de 3 aninhos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, e agora e para sempre. Amém! Amém. Se você também quer participar, envie para a gente uma foto sua com seu desenho ou um vídeo dizendo um versículo bíblico. Participe!
e o tema de hoje é adoção. Vamos falar sobre a adoção do Pai. O nosso texto base se encontra no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 15. Romanos, capítulo 8, versículo 15, que nos diz o seguinte: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. Hoje nós somos filhos e podemos dizer ao nosso Deus: Tu és o nosso Pai, Abba, Pai. Certo dia, Daniel, que era filho adotivo do senhor Luiz, perguntou a ele: Pai, o Senhor me adotou, agora eu sou seu filho para sempre? Eu não irei voltar a morar no orfanato? Então seu pai sorriu e disse: Você é meu filho para sempre, e eu sou seu pai para sempre. Agora você tem um lar, uma família, uma casa para morar, todos os direitos de um filho e uma herança. Jamais iremos te abandonar. Antes de você ser meu, você é do Senhor Deus. E o Senhor foi quem nos presenteou com você. Então Daniel deu um sorriso e disse: Como é bom saber que eu sou filho para sempre, e você é meu pai para sempre. Que bom que eu fui adotado. Agradeço a Deus por isso. O senhor Luiz pegou a sua Bíblia e disse: Jesus foi gerado por obra do Espírito Santo no ventre de Maria. Quando ele esteve entre nós, ele foi criado por seu pai adotivo, José, o carpinteiro. E sabe, meu filho, todos nós somos filhos adotivos de Deus. Antes, nós éramos filhos do diabo, escravos do pecado. Mas Deus, por seu grande amor, não porque nós merecíamos, mas por seu grande amor, nos adotou. Ele nos amou em primeiro lugar. Adotar é o ato de aceitar espontaneamente alguém que passa a ser filho e parte integrante da vida de uma família. Nós estávamos perdidos no pecado e totalmente abandonados. O Senhor nos encontrou e nos adotou. Agora somos da família de Deus, juntamente com Cristo, herdeiros. Nós precisamos de amor e Deus é amor. Ele nos ofereceu o seu grande amor. Em João, capítulo 3, versículo 16, está escrito: Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele nos ama para sempre. Agora somos dele e ele é nosso Pai. O Senhor Jesus é o Filho unigênito de Deus. Unigênito quer dizer filho único. Ele é o único, porque jamais existirá alguém como ele. O apóstolo Paulo, falando sobre Jesus, nos diz: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra,
as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Colossenses, capítulo 1, versos 15 e 16. Jesus é Deus, ele é eterno, ele é o primogênito. Isso quer dizer que ele é o primeiro quanto à posição de herdeiro. Somos com Cristo herdeiros de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Romanos, capítulo 8, versículo 17. Jesus é o Filho de Deus. Ele morreu para nos salvar. E por meio de sua morte, agora somos herdeiros de tudo que ele conquistou. O processo de adoção foi o mais caro de todos. O filho precisou morrer para que pudéssemos ser adotados por Deus. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. João 12, 24. Como grão de trigo, Jesus morreu para produzir muitos frutos. No Getsêmani, orando antes de se entregar aos soldados romanos, ele disse: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Marcos 14, 36. Jesus obedeceu ao Pai e foi obediente até a morte e morte de cruz. O nosso Pai nos oferece uma família, a sua presença amorosa, o seu Consolador, o Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos oferece a sua paz, a sua palavra de vida. E nós conhecemos o Senhor, ouvindo a sua voz, ouvindo as suas palavras. Assim, Daniel disse: mas eu faço tantas coisas erradas, tento melhorar, mas sou tão imperfeito. Mesmo com meus erros, vejo em seus olhos, papai, o seu amor por mim. Seu pai respondeu: ao corrigir você de hábitos ruins adquiridos ao longo de sua vida, vejo que assim também me comporto diante de Deus. Mesmo eu tendo recebido o amor gracioso de Deus, ainda carrego hábitos de minha perdição e o desobedeço. Deus nos fez seus filhos, mesmo sem merecermos. Muitas pessoas pensam que ser filho adotivo não é algo tão bom. Na palavra de Deus, em Romanos capítulo 8, versículo 15, nos diz: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. Paulo aqui está escrevendo aos romanos, falando de adoção no contexto que viviam os romanos. Em Roma havia uma tradição que se chamava dias lústricos, que quer dizer dias de consagração. Isso durava até o 9º dia. E o menino nem recebia um nome até esse 9º dia.
No 9º dia, a sua mãe colocava ele no chão em um ritual cerimonial. O pai poderia tomá-lo ou rejeitá-lo. Ou seja, um filho biológico poderia ser rejeitado pelo pai. Ele poderia rejeitar o seu filho. Mas com a adoção era diferente. Aquele que adotava um filho fazia isso de livre e espontânea vontade. Era um ato de escolher amar. E esse pai não tinha a opção de rejeitar o filho adotivo. O romano não tinha o direito de revogar uma adoção que ele tinha escolhido. Quando ele adotava alguém, ele dizia: você é meu para sempre. Paulo está dizendo: o Senhor nos deu espírito de adoção. Isso garante que ele nunca irá nos rejeitar. Seremos eternamente filhos dele. Uma vez salvo, salvo para sempre. Um dia, lá na cruz, o filho biológico de Deus clamou por apoio e o pai não o abraçou. O pai não o tomou no colo. O pai o desamparou. Porque ali, naquele momento, ele estava nos adotando como filhos. É maravilhoso ser filho adotivo de Deus. Fomos escolhidos e eleitos por Ele. A ordem da salvação é eleição, regeneração, conversão, justificação, adoção, santificação e glorificação. A adoção faz parte da salvação em Cristo Jesus. Antes éramos perdidos e pecadores. Agora somos filhos e herdeiros. Ele nos dá uma nova identidade. Identidade de filhos. Assim, Daniel disse a seu pai: vamos orar e agradecer a Deus, porque Ele nos adotou. Eles então fecharam os seus olhos e oraram. E nós também vamos fechar os nossos olhos, vamos orar? Senhor nosso Deus, te louvamos porque agora podemos te chamar de Pai e por nós sermos filhos adotivos. Isto de maneira nenhuma é algo ruim, pelo contrário, isto é muito bom. O Senhor nos adotou, nos escolheu e nunca irá nos rejeitar. O Senhor nos amou com amor eterno, nos atraiu e agora iremos viver eternamente com o Senhor. Esperamos o dia em que Jesus virá novamente e então Ele nos levará ao céu, a casa celestial do Senhor, onde iremos morar para sempre como família do Senhor, sentados à tua mesa, desfrutando da tua alegria e da tua paz. Te louvamos por esse amor, por esse grande amor. Te agradecemos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Ouça agora a canção Fui Adotado. Sou filho amado, fui adotado. Deus é o meu Pai, eu sou seu filho, recebi o Espírito de adoção, agora posso clamar: Abba, Pai,
recebi o Espírito de adoção, agora posso clamar: Abba, Pai, sou filho amado, fui adotado. Deus é o meu Pai, eu sou seu filho, recebi o Espírito de adoção, agora posso clamar: Abba, Pai, recebi o Espírito de adoção, agora posso clamar: Abba, Pai, Abba, Pai, seu Filho unigênito é o primogênito. Abba, Pai, seu Filho unigênito é o primogênito. Abba, Pai, seu Filho unigênito é o primogênito, Jesus. Abba, Pai, seu Filho unigênito é o primogênito. Recebi o Espírito de adoção, agora posso clamar: Abba, Pai, recebi o Espírito de adoção, agora posso clamar: Abba, Pai, Abba, Pai. I want you to read it. I'm going to be adopted. Olá, meus irmãos. Olá, Reverendo Felipe. Estou aqui para compartilhar um pouco da minha experiência com vocês. Mas antes eu gostaria de me apresentar. Eu sou o pastor Danilo Alves, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui na cidade de Palmas, no Tocantins. Mais precisamente, pastoreio a Igreja Presbiteriana Central de Palmas. E aqui no Tocantins já pastoreamos outras igrejas e Deus tem nos abençoado muito aqui nesse território através da pregação do Evangelho, através do trabalho pastoral. Eu estou aqui hoje para falar sobre a adoção. A adoção é algo que pulula no meu coração como uma bênção de Deus. E no meu contexto específico, a adoção só foi uma ideia antes de se concretizar por causa da infertilidade. O Senhor Deus, segundo a graça e a misericórdia, nos privou de filhos biológicos, eu juntamente com a minha esposa. Nós temos 13 anos de casados e durante esse período nós tentamos uma gravidez natural, buscamos ajuda médica, a intervenção médica, através de vários tratamentos. Minha esposa fez uma cirurgia e tentamos por várias vias, por meio de tentativas médicas e mais de um posicionamento médico, né? Procuramos ajuda de especialistas
no Maranhão, aqui mesmo em Palmas, em São Paulo, e todas as tentativas foram frustradas. Mas o Senhor Deus tinha um objetivo maior, um objetivo supremo, que foi a chegada das nossas duas filhas, a Laura e a Elane. Hoje elas têm 8 e 7 anos, respectivamente. Elas ficaram por 2 anos no abrigo, têm um histórico não muito favorável no aspecto de privações, o que é próprio daqueles que passam por esse contexto de abandono dos pais. E então nós tivemos contato com elas primeiramente em 2018 foi quando nós tivemos o primeiro contato com elas. E uma tentativa de adoção que, por causa de algumas questões pessoais, burocráticas e tantas outras questões mais, não foi para frente a adoção. É necessário que aqueles que me ouvem entendam que a questão da adoção envolve muitos aspectos: a destruição do poder familiar, da família de origem, questões burocráticas e tantos outros contextos específicos. Às vezes uma criança fica no abrigo por muito tempo esperando a resolução dessas questões, porque é uma tentativa de inserção da criança ainda na família de origem, na família estendida, parentes, enfim. Mas não foi possível em 2019, o qual trouxe uma tristeza ao meu coração, uma frustração muito grande, somada a várias frustrações quanto à questão da gravidez, que não foi possível em muitos contextos de tratamento, inclusive, como eu falei, uma cirurgia em Vitória, onde minha esposa até teve que tirar um pedaço do intestino por causa de um problema chamado endometriose, e que traz a infertilidade. E então, diante de tantas frustrações, mais uma nós carregávamos no coração e na mente, que foi uma aproximação com as crianças, mas que não foi efetivada por aquele tempo. Isso, como eu disse, se deu em 2018. Quando foi em maio do ano passado, 2019, a Vara da Família ligou para mim, pedindo que eu fosse até eles para uma conversa. Ao passo que eu busquei a minha esposa em casa, eu estava na igreja na hora, passei, busquei a minha esposa em casa e apareci na Vara da Família com ela, com a minha esposa. E então lá, como era uma notícia que precisava ser dada pessoalmente, então lá nos foi dada a notícia de que as nossas duas filhas estavam disponíveis para a adoção. Mas então assim aconteceu. Nós recebemos essa ligação em maio do ano passado, e em novembro do ano passado foi que realmente saiu a adoção em definitivo. Nós as adotamos, temos hoje a certidão de nascimento das duas em nosso nome, no meu nome e no nome da minha esposa. Elas hoje carregam o nosso sobrenome e hoje elas são as nossas filhas de fato. O que eu tenho a falar sobre a adoção? A adoção é algo dado pelo próprio Senhor Deus. A Bíblia fala sobre a adoção, fala que Deus nos adotou. A adoção ela já acontecia ao longo dos séculos, antes mesmo do apóstolo Paulo falar sobre ela na Bíblia, a adoção já acontecia. Nós falamos sobre a adoção da parte de Deus que nos adota como uma linguagem de acomodação. A Bíblia ela foi escrita dentro de um contexto histórico, dentro de uma língua própria, dentro daquilo que acontecia. Então a referência da adoção é uma referência que é extraída da terra, daquilo que nós já conhecemos, e então Deus adequou a linguagem e os conceitos ao nosso entendimento para expressar o amor dele para conosco. Calvino fala sobre essa questão da linguagem de acomodação de uma forma bem interessante.
Então, o que o apóstolo Paulo faz nada mais é do que se apropriar das adoções que existiam no contexto do Império Romano, no contexto da cultura grega também e de tantas outras culturas, e ele se apropria desse princípio para estabelecer um link com o amor de Deus para conosco. Olhando para a situação de vulnerabilidade que todas as crianças, quando são abandonadas, estão, assim Deus também olha para a nossa miséria, olha para o nosso estado, nos ama e nos recebe nele mesmo. Precisamos entender que só há um único Filho de Deus, é o unigênito do Pai, Cristo. Então, na mesma essência só há Ele, e Ele é da mesma essência que o Pai, Ele é Filho de Deus. Nós somos filhos também, mas não na mesma proporção e da mesma natureza que o Filho de Deus, o Filho de Deus. Nós somos filhos do Senhor, no plural, mas dentro da perspectiva da adoção. Então Deus olha para nós, seres caídos, perdidos, e Ele coloca o coração dele em nós e nos ama com amor profundo. E Ele nos dá tudo aquilo que diz respeito à vida e à piedade através de Cristo Jesus. Portanto, Cristo é o nosso referencial de salvação, sem Ele não há salvação, mas é Ele quem viabiliza essa manifestação do Pai, do amor de Deus, que é o nosso Pai para conosco. Portanto, eu gostaria de trazer aqui esse histórico e essa reflexão para falar que Deus nos ama e que a adoção é um meio maravilhoso, um meio que transforma pessoas outrora perdidas em filhos amados, e que nós possamos olhar para a adoção como um meio de manifestar Deus neste mundo caído, e que nós venhamos olhar para a adoção também como um meio de entender o grande amor de Deus para conosco. Um grande abraço a todos, Deus abençoe, fiquem com Deus. Oh, 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 oh.
bem com vocês? Prontos para mais um dia de arte? Muito bem. Assim como o pastor Felipe falou sobre adoção, e adoção a gente lembra de amor, de carinho, hoje a gente vai desenhar corações, tá bom? Mas para desenhar esses corações nós vamos utilizar algumas coisinhas. Esse marcador aqui é quadro branco. Por que tem que ser ele, tia Nívia? Porque ele é apagável. Então, é o único que deu certo para nossa arte hoje, tá? A tia testou as outras canetinhas e não deram certo. Você pode usar um prato de louça, um prato de plástico, a tia até fez o desenho dela aqui, ó. Ou, né, uma assadeira, um tabuleiro com papel alumínio. E esse desenho aqui é o do Jonatas, ó. E o Jonatas está ajudando a gente. Oi, Jonatas. Oi. Fala oi pros amigos lá, ó. Oi. Muito bem. E eu vou fazer aqui os nossos corações. Deixa secar bem. Pra gente agora fazer o quê? Como que eu vou tirar esses corações daqui, tia? Ah, agora vem o segredo. Nós vamos tirar com água. Vamos ver? Mas ó, só depois que tiver bem seco, tá bom? É isso aí. Até a próxima. O Senhor nos adotou em Cristo Jesus e antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu, Ele nos elegeu, Ele nos separou. Nós não sabemos quem são os eleitos de Deus. Por isso, nós devemos ir a todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Porque os eleitos de Deus ouvirão e irão crer. Eles serão adotados pelo Pai Celeste. Nós somos missionáriozinhos e devemos ir por toda parte falando sobre Jesus, cumprindo a missão de Deus. Essa missão Ele nos entregou e nós temos o dever de proclamar as verdades do Evangelho. A fé vem pelo ouvir. E agora o tio Denis, o nosso missionário, vai falar um pouco mais sobre a nossa missão em Cristo Jesus. É com você, tio Denis! Momento Missionário. E aí, pessoal, beleza? Sou o tio Denis e esse aqui é o nosso Momento Missionário. Como disse para vocês semana passada, hoje é o primeiro dia que nós vamos começar a falar sobre os povos ou os segmentos menos alcançados do Brasil. Quais são esses segmentos menos alcançados? São as tribos indígenas, os ribeirinhos, os quilombolas, os sertanejos, os ciganos, os surdos e os refugiados. Ao todo são 7 segmentos menos alcançados. Mas hoje nós vamos falar especificamente das tribos indígenas. O que são tribos indígenas? São pessoas nativos de um local, de uma região, que falam sua própria língua, têm a sua própria cultura dentro do Brasil. Eles são considerados brasileiros? Sim, são considerados brasileiros, mesmo não falando português
mesmo tendo uma língua diferente e uma cultura diferente. Eles estão dentro do território brasileiro. Hoje existem cerca de 122, eu vi um número de 122 a 150 tribos não alcançadas no Brasil. A gente não tem um número certo, porque existem algumas tribos que ninguém conseguiu nem chegar perto deles, de tão longe que eles estão. Dessas tribos, a gente não tem nem a presença de nenhum missionário, a gente não tem a tradução da Bíblia para nenhum versículo bíblico. Os missionários que trabalham na região, que tentam alcançar esses povos, eles encontram muitas dificuldades com o pessoal da FUNAI. A FUNAI é um órgão brasileiro, é uma instituição brasileira que protege os indígenas. E eles acreditam que os missionários estragam a cultura, que os missionários eles matam a cultura e o idioma. Na verdade, pelo contrário, eles levam Jesus, eles traduzem a Bíblia na língua daquele povo para não morrer o idioma e aquele povo se torna livre. Muitas coisas também acontecem. Por exemplo, existem algumas práticas nos locais que não são boas, que pessoas são feridas, às vezes até crianças sofrem muito. E quando o cristianismo chega, ele acaba com isso, ensina que essas coisas não são corretas. Então, hoje nós vamos orar pelas tribos indígenas do Brasil, orar pelos missionários que estão sendo enviados e capacitados para trabalhar entre eles. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia. Nós queremos te agradecer, Senhor, pelos missionários que estão se preparando para trabalhar com as tribos indígenas do Brasil. Senhor, abençoa eles, dá força, ânimo. Senhor, que eles se dediquem bastante aos estudos, ó Deus, para aprender cultura e língua. Senhor, dá força para esses missionários. É o que eu peço a Ti, Senhor, alcança essas tribos não alcançadas, que esse povo tenha oportunidade de conhecer o Seu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Pessoal, então semana que vem nós vamos falar sobre os ribeirinhos, tá? Se você quiser procurar durante a semana aí para você entender mais ou menos o que é. Deus te abençoe. Até semana que vem. Tchau! É muito bom estarmos na presença do Senhor. A nossa programação já está chegando ao fim, mas nós nunca saímos da presença do Senhor. O nosso Pai, Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares e Ele cuida de nós em todo o tempo. Esteja você no vale, no monte, na sua casa, lá na rua, até mesmo fechado no seu quarto. O Senhor te vê em todos os lugares. Não dá para brincar de esconde-esconde com Deus. Ele te vê, Ele te conhece, Ele sabe até mesmo os seus pensamentos. Na palavra de Deus, no Salmo 139, nos diz que Ele sonda e conhece o nosso coração. Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conhece toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a Tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão, e a Tua destra me susterá. O Senhor está conosco em todo o tempo. Nós agradecemos a todos que nos acompanharam. Se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho, compartilhe a nossa programação nos grupos de WhatsApp e faça com que essa mensagem chegue a mais pessoas. É isso aí, pessoal.
E se você quer participar da nossa programação, envie seu desenho, sua foto, seu vídeo para este número e nós vamos colocar em nossa programação. Tenham todos uma ótima semana e fiquem com Deus. Tchau, tchau!